Hoje, como é que a gente avalia, né? Como é que nós vamos diferenciar se a incontinência, a bexiga hiperativa, a incontinência de urgência é secundária a uma obstrução causada pela próstata ou não? É simplesmente um problema da bexiga, uma bexiga hiperativa. Existe o tempo de sintomas, né? Como começaram os sintomas. Esse paciente começou com aqueles sintomas de jato fraco, aqueles sintomas de esvaziamento, ele tomou remédios para a próstata e isso vem evoluindo para a incontinência de urgência, ou essa incontinência surgiu sem ter os sintomas de esvaziamento primeiro, né? Isso é clinicamente. Pelo toque, nós sentimos a próstata aumentada e fibroelástica, né? Não endurecida. O câncer, no toque, a gente palpa a próstata, tem uma consistência assim, ó, fibroelástica. Se a gente lá no meio da próstata sente um ossinho, isso é suspeita de câncer. Então a hiperplasia não tem área endurecida. A maioria das vezes a próstata está aumentada. Próstata aumentada não tem nada a ver com câncer de próstata. Próstata aumentada tem a ver com hiperplasia. E a hiperplasia nem sempre causa obstrução, tá? Quem tem a próstata maior tem uma chance maior de ter problema de obstrução, né, da uretra. Mas nem sempre, não é uma coisa não está diretamente relacionada à outra. Não é regra. Não é regra. Então nós atendemos muitos homens que vêm super preocupados porque a próstata está aumentada no ultrassom, mas com medo até de câncer de próstata. Isso não tem nada a ver. A próstata pode ser pequenininha e ter câncer, e uma próstata enorme é hiperplasia, com certeza pode ter câncer também. Uma coisa independe da outra, né? Não tem nenhuma associação de câncer com o tamanho da próstata, tá? Então o ultrassom não acrescenta em nada na detecção do câncer. Detecção do câncer é toque, PSA e a ressonância mais recentemente. Então, como é que nós vamos diferenciar a bexiga hiperativa secundária à obstrução e sem obstrução? Primeiro pela história, como nós falamos, o início dos sintomas foram de esvaziamento, foram de enfraquecimento do jato, depois evoluiu para a incontinência de urgência, e na ultrassonografia nós podemos ver o espessamento da bexiga. A bexiga começa a engrossar suas paredes, ficar com trabeculações na superfície interna e divertículos. Divertículos na bexiga são saculações de tanta força que ela faz, é como você espremer uma bexiga na mão, a bexiga sai entre os dedos. A mucosa da bexiga faz isso. O músculo faz tanta força que às vezes a mucosa começa a sair pelo meio do músculo e forma um divertículo. Isso é um sinal de que a bexiga vem fazendo força de longa data. Isso provoca dor? O paciente vai sentir dor com hiperplasia? Normalmente não, a não ser que ele tenha infecção urinária, que como a hiperplasia pode, aos poucos, dificultar o esvaziamento da bexiga e ter urina residual, sobra de urina na bexiga, pode predispor à infecção, à formação de cálculo na bexiga, e aí pode ter dor, mas habitualmente não. Então é comum o homem chegar já nessa fase em que ele está com uma obstrução já crônica, só que isso é muito lento, a evolução é muito lenta, o homem vai se adaptando e ele não percebe que ele está urinando mal. Então a gente pergunta para ele como é que ele está urinando, ele está urinando bem, mas o senhor não está urinando, a sua urina não está presa? A resposta comum, não, pelo contrário, doutor, minha urina está até solta, porque ele já está nessa fase de urgência, ele está com a urina solta e não presa. Não detectou isso antes. Não percebeu. E aí a gente faz a ultrassonografia, percebemos a bexiga já espessada, com divertículo, com um resíduo pós-miccional alto. Então a ultrassonografia, o homem vai lá, faz o xixi, faz com a bexiga cheia, aí ele vai no banheiro, faz xixi, o médico olha de novo para ver quanto sobrou. É comum, um problema da ultrassonografia é que quando o paciente vai fazer esse exame, às vezes deixam o paciente esperando demais, e aí passa da hora de fazer o xixi e ele não consegue esvaziar direito mesmo. Mas se fizer bem feito, é um método que pode medir, já dá uma ideia de que está sobrando muito xixi na bexiga. Um sintoma inicial, falando nisso, é assim,
O paciente consegue urinar razoavelmente, né, se ele vai logo, assim que der à vontade, mas se ele postergar a micção, ele não tiver um banheiro para ir, ou quando ele acorda à noite, porque normalmente quando a gente acorda para fazer xixi, a bexiga já está bem cheia para fazer a gente acordar. Então ele urina pior quando a bexiga está muito cheia. Né? Ele fala, doutor, eu urino mal de manhã, a primeira micção do dia é ruim, é lenta, demora, mas depois da segunda é um dos sintomas iniciais. Então a incontinência urinária secundária à hiperplasia prostática benigna é uma incontinência que a gente chama de urgência, bexiga hiperativa.